Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Felipe Guimarães Santoro, sou estudante de História na UERJ. Hoje eu vou estar apresentando o trabalho Questões sobre a Propriedade da Terra Indígena a partir de testamentos em Charcas, no século XVIII. Esse trabalho é orientado pelo professor Alexandre Belmonte e faz parte de um projeto maior intitulado Testamentos Indígenas em Potosí, Cotidiano e Cultura Material na Era das Rebeliões. Nesse projeto nós buscamos aspectos da vida cultural, religiosa e do trabalho das populações indígenas em documentação notarial do século XVIII. Documentação essa proveniente da região de Charcas, no atual Sucre e Bolívia. Bom, nessa apresentação nós abordaremos e buscaremos questões sobre o mundo do trabalho indígena e da distribuição de terras dentro dos Ailus, a partir de testamentos de líderes indígenas, que vão, nessa documentação, então, serem categorizados pelos espanhóis como índios principais. Bom, nossa metodologia vai se iniciar com a leitura e transcrição completa dos documentos, então partindo para a busca no suporte das leituras da história global, da microhistória, da história social e do trabalho. Então, leituras importantes e autores importantes para nós foram Brooke Larson, Karen Spalding, Giovanni Levi, E.P. Thompson, Eric Hobsbawm e Henrique Espada-Lima. Todos grandes autores influentes nas suas próprias áreas. Então, partindo da leitura e transcrição, analisamos a informação contida na documentação e a conectávamos com o contexto histórico global que esses personagens estavam vivendo, exercitando a montagem e o estudo de caso. Bom, nossos resultados foram: a documentação selecionada vai permitir que analisemos a quantidade de terras que um cacique poderia ter e como essas terras chegaram em sua posse, além de algumas questões sobre o mundo do trabalho, que também vão aparecer. Nós apresentaremos 3 testamentos. O primeiro dele é de Dom Juan Antônio Coqueticla Coquiguarati. Ele vai admitir que parte das suas terras e animais declarados foram entregues a eles para serem distribuídos pela sua comunidade, mas nessas terras que estão no seu inventário de bens. Mas ele vai, de certa forma, confiscar isso, não vai entregar para a comunidade, e agora, quando ele está testando seus bens, ele vai pedir que apenas uma parte desses bens sejam entregues à comunidade, com o resto sendo mantido dentro do seu inventário. No testamento de Dom Leonardo Asconaga Coque Guarati, ele vai deixar suas terras para o seu tio, que também é outro cacique, de outro pueblo, mesmo ele tendo uma filha mulher viva, sua única filha. Ele vai explicitar que isso foi solicitado pelo vice-rei, que sugeria para ele indígena que em caso onde não se houvessem filhos homens vivos, as terras fossem então legadas para outro homem da família. Por fim, a documentação notarial sobre o grande cacique Dom Sebastião Francisco Lírio da Córdoba, representante de uma das famílias mais poderosas de Cochabamba, que é um território vizinho a Charcas, vai demonstrar uma grande preocupação do testador na sucessão de seus bens. Mesmo ele estando numa prisão e ferido, ele faz questão de solicitar às autoridades o direito de registro de seu testamento. Então sua filha é chamada, a Real Carcela, ela vai lá, ouve o que ele tem a dizer sobre o testamento e leva à frente esse testamento. Na bibliografia externa, que trata de uma documentação de outro arquivo sobre esse cacique, a gente descobriu que esse principal ele abusava de seu poder sobre a mão de obra indígena, se comportava quase como um terrateniente tipicamente espanhol. Então ele detinha grandes terras e riquezas, ele tinha mão de obra escravizada, e no momento seguinte ao levante da grande rebelião de Tupac Amaru, Dom Sebastião vai então ser retirado do poder e ter suas terras confiscadas justamente pelos seus governados. Uma revolta dentro do próprio pueblo. Aqui segue as fotos sobre o frontal de cada testamento, né? Eles são um pouquinho diferentes, porque tem alguns anos de diferença entre cada, mas todos seguem exatamente a mesma forma. Bom, conclusão. Assim podemos concluir que os testamentos, quando acompanhados de outra documentação histórica externa, podem ser muito úteis na compreensão do contexto histórico e de relações históricas que essas pessoas estavam vivendo, assim como nos trazem preocupação sobre a manutenção das terras no âmbito das elites pelo chefe da família. Os testamentos também vão trazer uma questão mais material sobre esse contexto que essas pessoas estão vivendo, ainda mais quando auxiliado por outra documentação. Tratando de bibliografia, nós podemos trazer, por exemplo, a autora Brooke Larson, que vai levantar o tema da acumulação de riqueza pelos governadores em Charcas, Cochabamba e proximidade. Quando eu digo governadores, são exatamente esses índios principais, que são os curacas, caciques, para debater a formação e início de um conflito de classes interno dentro desses povoados. Em outro momento, a autora também vai levantar a hipótese de que os forasteiros, trabalhadores indígenas itinerantes de grande importância para o funcionamento do sistema de trabalho colonial na América Andina, adotavam essa forma de trabalho justamente pela má distribuição dessas terras. Quando eles não tinham acesso, eles viravam trabalhadores itinerantes. Então esses fatores vão se conectar e tanger nos testamentos que a gente apresentou hoje. Bom, por fim, nosso apoio, nossas referências bibliográficas e a lista de figuras. Muito obrigado pela atenção.